Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o avanço da corrupção na prática política e na relação com o poder público com o setor privado. Para falar sobre a volatilidade da ética política na política, eu entrevisto Roberto Romano, que é professor de ética e filosofia política da Unicamp e autor de livros e, dentre eles, A Razão de Estado e Outros Estados da Razão. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Eu quero começar com uma situação muito peculiar aqui do Brasil. Os presidentes das duas casas que compõem o Congresso são pessoas que estão sob investigação por ordem do Supremo Tribunal Federal por denúncia de envolvimento em corrupção no escândalo da Petrobras. E a situação do presidente da Câmara é pior ainda, né? Conta lá fora, mentira na CPI e, além disso, a representação no Conselho de Ética com pedido para cassação de mandato por quebra de decoro. O que eu quero saber, professor, é até que ponto essa situação compromete a instituição, o Congresso Nacional. Esse tem sido um mantra muito repetido por colegas, por analistas, inclusive jurídicos, por jornalistas respeitáveis, que as instituições brasileiras estão operando normalmente. Eu não entendo essa... A própria presidente da República, né? Exatamente. Eu não entendo esse enunciado. Como você enunciou aí coisas importantes, não é? O presidente do Senado é quase que um réu. O presidente da Câmara é quase que um réu. E réu em outra ação, né? Exatamente. Anterior. A presidente da República está balançando. Como é possível você ter instituições se essas instituições dependem de pessoas, né? As pessoas que definem a instituição é uma abstração. A instituição fora do ser humano não é nada, né? Então, se você não tem pessoas que respondem por essas instituições, e nesse caso elas não respondem nem por elas mesmas, né? Elas estão aí ameaçadas umas pelas outras, ameaçadas pelos promotores, pela Polícia Federal e tudo mais. Então eu acho que não existe essa história de normalidade das instituições brasileiras. Nós estamos num caminho sem volta para uma quebra institucional muito séria. Sem volta, professor? Sem volta se esse quadro se mantém. Veja, se você tem o presidente do Senado destituído e preso, se você tem o presidente da Câmara destituído e preso, e possivelmente, veja aí os amigos petistas que me perdoem, mas é uma possibilidade, se a presidente da República for impedida, o que nós teremos? Nós teremos um governo extremamente complexo, talvez dirigido por Michel Temer, talvez, porque o processo do TSE também vai para a chapa, né? E aí você retorna a uma situação que me lembro bem, né? Daquela quando morre Getúlio e você tem aquela confusão institucional. Carlos Uz, etc., você não sabe quem dirige a República. Então, a situação é complicada. Estamos diante do imponderável, mas tem agora situação palpável. Foi entregue ao presidente da Câmara um pedido de impeachment subscrito por Miguel Reale, Hélio Bicudo, etc., e outros nomes importantes. E a minha indagação é sobre o comprometimento da legitimidade desse pedido de impeachment sendo recebido por uma figura como o deputado Eduardo Cunha, com todos os problemas que já foram aqui arrolados. Existe esse comprometimento para um pedido de impeachment subscrito por personalidades do universo jurídico de renomado prestígio? Da parte desses juristas, você tem legitimidade, tanto aqueles que defendem o impeachment quanto aqueles que são contra, né? Por quê? Porque o direito não é matemática, né? Você tem a Constituição, você tem a lei que é de 1950, você tem uma série de normas e, portanto, é perfeitamente possível que um jurista tenha uma opinião e outro tenha outra, né? Ambas respeitáveis, né? Agora,
No caso de quem recebe, quem está encarregado de levar adiante esse processo, é fundamental. Veja, o artigo 37 da Constituição brasileira. O exercício em qualquer dos 3 poderes será exigido o quê? Competência e moral. Né? Como é que pode alguém que é processado dessa maneira, né, encaminhar o processo de impedimento de uma outra autoridade? É surreal. É absolutamente impossível na cabeça de um ser humano normal pensar nesse tipo de encaminhamento. Uma preocupação muito grande, já que estamos falando de legitimidade, é a questão de golpe. Aliados da presidente Dilma dizem que tem uma onda golpista, que esses pedidos de impeachment todos, eles são uma tentativa de golpe por parte de inconformados com a derrota. Eu quero ouvir do senhor se usar desse expediente do impeachment para tirar a presidente tem sim contornos de um golpe. Depende do andamento do processo, né? Veja, é um processo complexo, difícil. O próprio processo de Fernando Collor foi extremamente árduo, né? E se você deslizar num aspecto, você pode tornar ilegítimo algo que é legítimo. Agora, sempre que alguém me fala nessa questão do golpe, eu lembro que não existe golpe sem contragolpe, né? Quer dizer, na verdade, você nunca tem um golpe isolado. São tentativas, quando as instituições são frágeis, quando elas fracassam, e é o que está ocorrendo, os golpes vêm de todos os lados. Aquelas pessoas querem garantir o exercício do poder para si e impedir que o adversário chegue até lá. Então, na verdade, o que nós estamos assistindo é um golpe e um contragolpe o tempo todo na República Brasileira. Professor, não há alento em tudo que o senhor nos disse. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.